atenção nisso aqui, porque o que aconteceu essa semana não tem precedentes na história da guerra moderna. Nenhum. Em apenas 10 minutos, mais de 100 alvos foram destruídos, simultaneamente, com precisão cirúrgica, sem chance de reação, sem chance de escape. E enquanto você assistia ao noticiário tentando entender o que tinha acontecido, os generais da China e da Rússia estavam em silêncio, chocados, porque eles perceberam uma coisa que muda tudo. As defesas deles, as que custavam bilhões de dólares e que foram vendidas como impenetráveis, na prática não valeram de nada. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Agora vamos por partes, porque para entender o tamanho disso, você precisa entender o número. 100 alvos, 10 minutos. Faz a conta. Isso é um alvo destruído a cada 6 segundos. 6 segundos e um centro de comando destruído. Mais 6 segundos e um depósito de mísseis destruídos. 6 segundos, um bunker subterrâneo destruído. E os caras lá dentro nem souberam que a guerra já tinha começado. O primeiro alarme não chegou a soar e a cadeia de comando foi decapitada antes do primeiro disparo ser registrado. Isso não é só destruição física, isso não é somente destruir a arma do inimigo, isso é algo muito mais profundo. Você destrói a mente dele, a confiança, a sensação de segurança. E quando isso vai embora, não volta mais. Agora vem a pergunta que ninguém está respondendo direito. Como isso foi possível a Israel? Você acha que foi sorte, planejamento comum, tecnologia convencional? Não. O nome que tornou tudo isso possível é um só, F-35 Adir. E aqui é onde a história fica ainda mais impressionante. O F-35 original já é o caça mais letal do planeta. Mas Israel não ficou satisfeito com isso. Eles pegaram essa máquina e modificaram tudo. Aviônica, sistemas de guerra eletrônica, integração de sensores. Criaram algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Agora, imagine o seguinte, você é um operador de radar iraniano e está na sua tela monitorando o espaço aéreo, procurando ameaças, e a tela está vazia, sem nada, nenhum sinal, nenhum ponto, nenhum alarme, só silêncio. E quando você menos espera, de repente o teto cai sobre sua cabeça. É exatamente isso que o Adir faz. Ele entra, executa, sai. E você só descobre que ele existe quando já é tarde demais. Isso não é guerra comum. Isso é terror psicológico com tecnologia de outro nível. Mas para entender o impacto real disso tudo, você precisa olhar para além do Líbano, porque o Hezbollah é só um tentáculo. A cabeça está em Teherã e os números de lá são ainda mais brutais. 90% das fábricas de armas iranianas foram destruídas. 80% da base industrial nuclear viraram cinzas. Isso não é só começo de guerra, isso é o golpe final numa estrutura que já estava com a espinha dorsal quebrada. E aí entra o elemento que trava o jogo de vez, os Estados Unidos. Trump foi direto ao ponto, sem rodeios, tropas no local, munição adicional e um aviso claro: se algo falhar, o que vem a seguir é maior, mais forte, mais devastador do que qualquer coisa já vista. Com esse escudo garantido, Israel tirou as luvas, sem diplomacia, sem contenção, poder total. Agora, para um segundo e pensa numa pergunta que está tirando o sono dos líderes em Pequim e Moscou. Se Israel fez isso com o Hezbollah, o que acontece se o próximo alvo for diferente? A China olha para isso e pensa em Taiwan. A Rússia olha para isso e pensa na Ucrânia. Eles passaram décadas construindo sistemas de defesa, vendendo a narrativa que o Ocidente não conseguiria penetrar. E em apenas 10 minutos, essa narrativa virou pó. Então fica a pergunta real, a que não tem resposta fácil. Se a tecnologia ocidental chegou nesse nível, se o único país do tamanho de Israel consegue fazer isso, o que muda no tabuleiro global a partir de agora? Porque uma coisa é certa, o mundo que existia antes dessa operação não existe mais. E o que vem depois ainda está sendo escrito. Fica atento, porque isso pode ser só o começo.